mais uma das nossas quintas-feiras para honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui para servir, fazer a vontade dEle e cultuar Ele, né? O grande motivo, a grande razão de nós estarmos aqui presentes é para cultuar o Senhor, para receber e para entregar aquilo que é de parte dEle. Amém? Saúde os pastores, glorifica a Deus, glória a Deus, pastor Nédio, pastor Matheus da mesma forma, nossa família em Cristo, nossos irmãos que estão fazendo a convenção lá na última fileira lá da igreja. Glória a Deus pela vida de cada um de nós aqui presentes, meus queridos. Nós estamos na terceira, né, pastor? Da série das ministrações, em cima do testemunho de vida que o Senhor construiu na minha vida. E nós na primeira vamos dar uma recapitulada aqui primeiro. Eu já vou pedir para sentar, porque você está todo mundo cansado, né? Mas nós já vamos compartilhar o texto aqui, iniciamos e já vamos orar. Nós começamos com paternidade, falamos a respeito de pecado e hoje nós falaremos do terceiro ponto. Estava orando em relação a dois assuntos, quando nós falamos de heranças espirituais ou falarmos de perdão. O Senhor confirmou a palavra do perdão, então nós estaremos falando sobre o perdão aqui. Eu creio que a questão das heranças fica com uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos preparar aqui nessa noite, certo? Assim diz a palavra do Senhor, meus queridos. Lucas 17, versos 3 a 5. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, versículos 3 ao 5, diz assim. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes vier lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Pai, em nome de Jesus, poderoso nome do teu Filho amado Jesus, está aqui tua palavra, Pai. O Senhor possa abrir as nossas mentes nesse momento, abrir os nossos corações, Pai amado. Em nome de Jesus, o Senhor possa acessar, Pai, as últimas camadas da nossa alma, as camadas mais obscuras, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar, Pai amado, terra fértil nessa palavra que venha ser ministrada aqui, Pai. Que cada palavra que sai aqui desse altar, Pai, venha sair do teu trono de graça e misericórdia, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero me submeter ao Senhor nessa noite, Pai. Declarar que não existe nenhum outro Senhor, não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro daquele que nós depositamos a nossa fé que não seja o Senhor, Pai amado. Então por isso nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor invada esse local com a tua graça, Pai amado, que a tua glória desça sobre nós, Senhor Deus, e que nós venhamos sair daqui transformados, Pai, e dessa forma glorificarmos e exaltarmos o teu nome, não somente com palavras, não somente com gestos, Pai amado, em nome de Jesus, Paizinho, mas também, Senhor, com o nosso testemunho de vida, Pai. Assim nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Pode tomar os seus assentos, meus queridos? Glória a Deus. Como eu falava, nós temos um assunto muito sério, um assunto que é muito conversado, muito compartilhado hoje dentro das igrejas, dentro das casas e tudo mais, mas pouco exercitado, infelizmente. Então, quando a gente fala de perdão, né, nós falamos de uma série de sentimentos, de feridas, de dores que possivelmente possam estar enraizadas nos nossos corações. E são sobre essas dores, sofrimentos, angústias muitas vezes que nós estaremos tratando aqui. Nós falaremos em cima, né, do meu testemunho, usaremos algumas exposições bíblicas aqui também. E já de antemão quero dizer para a igreja que quando eu achei que eu estava liberto, quando eu pensava que a minha vida ela estava transformada, quando eu pensei que estava tudo alinhadinho conforme o Senhor mesmo exige que nós venhamos viver, eu me deparei com essa situação na minha vida. Eu me deparei com essa situação da falta de perdão que habitava ainda no meu coração. Eu me deparei com uma prisão em que eu estava mesmo sem ter entendimento. Então a falta de perdão é tão sutil nas nossas vidas que por muitas vezes, vou usar até uma expressão com a permissão do pastor, uma massagem de ego, né, muitas vezes, porque como foram muitos sofrimentos, muitas dores acarretadas na minha vida e na vida de tantos nós aqui presentes, né, muitas vezes nós criamos algumas cascas em cima dessas feridas, né, criamos algumas coberturas, algumas, eu digo até que fortalezas ali para que aquela ferida ela não fique exposta e a gente não venha sofrer em determinadas situações novamente
naquela mesma área ou em outras áreas que muitas vezes pode ser que venham levar. Eu vou citar alguns exemplos rápidos aqui sobre perdão, antes de a gente entrar na exposição desse texto aqui. Pessoas que tiveram situações com pais, com mães na infância, né? Então elas vão crescendo e vão desenvolvendo algumas resistências com pessoas até com semelhanças de personalidade, de caráter. Então, se a pessoa, por exemplo, ela foi abusada por um homem, possivelmente pode ser que ao longo da vida dela ela venha construir uma resistência a relacionamento com o homem, seja mulher ou seja homem. Da mesma forma, se for do sexo oposto, traumas relacionados à pessoa que foi, por exemplo, abusada por uma pessoa com cabelo comprido, né? Aí onde vem um meio cabeludo ali já fica meio, opa, vai acontecer tudo de novo na minha vida. Então são armadilhas que a nossa própria consciência, o nosso próprio coração, ele nos coloca, mas sempre com a ideia de nos proteger. Então a falta de perdão, eu não quero colocar aqui como um peso nas nossas vidas, porque na verdade ela é uma defesa para o nosso coração, para a nossa ferida, né? Só que muitas vezes ela passa a ser enraizada no nosso ego. Então esse texto eu acho muito tremendo quando nós vamos falar de perdão, porque nessa tradução aqui que nós estaremos usando, né, ele começa com uma expressão muito delicada aqui no versículo 3. Olha lá, antes do ponto. O que ele fala? Tenham cuidado. Então a Bíblia ela é cheia de recomendações, instruções, mas quando a gente observa algumas palavrinhas específicas nas Escrituras, nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando a gente está lendo algo e tem um mas e uma vírgula, um porém e uma vírgula, ou um e, né, que faz uma conjunção ali, que associa duas ideias e tudo mais. Então são situações que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Agora, quando um texto começa com já tenham cuidado, então é um cuidado ou duplicado, ou triplicado, ou quadruplicado. Essa que é a questão. Então esse texto já começa com tenham cuidado aqui, e aí o Senhor Jesus ele faz uma instrução para aqueles que o seguiam naquele momento ali, em relação a como nós devemos nos portar e nos relacionar com aquelas pessoas que de alguma forma nos ferem, nos machucam, nos magoam, isso ao longo dos dias, né? E ele continua esse texto ali, então no versículo 4 ele fala: se pecar contra você 7 vezes num dia, né? 7 vezes vier para lhe pedir para dizer, estou arrependido, então perdoe. Então, independente de quantas vezes seremos feridos, seremos machucados, nós devemos escolher perdoar, mesmo que difícil seja essa situação. O quão difícil seja, sabe, a gente precisa decidir perdoar. Perdão, eu quero já de antemão aqui também explicar algo, ensinar algo. Ele não é um sentimento, ele é uma decisão nas nossas vidas. Então nós decidimos perdoar, nós decidimos que não levaremos aquilo para frente, nós decidimos que aquela situação que nos feria lá naquele momento lá atrás, ela não fará mais parte das nossas vidas, não somente por um dia, mas para toda a eternidade. O perdão é tão sério, meus queridos, nós vamos conversar aqui também, que ele está ligado também à salvação das nossas vidas. O perdão ele está ligado à misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Isso faz parte lá do Sermão do Monte, né? Lá no capítulo 5 do livro de Mateus, versículo 7. Nós vamos expor também rapidamente esse texto aqui, mais logo no final. Então eu estou dando essa pincelada geral para que todos aqui prestem muita atenção nessas palavras que sairá aqui desse altar aqui nessa noite. Existe um motivo especial, né? Na semana passada eu falei a mesma coisa, nós tínhamos algumas outras pessoas aqui, né, pastor? Hoje nós temos pessoas diferentes, temos rostinhos diferentes, inclusive o meu paizão, glória a Deus pela vida dele, está de volta na cidade aí, seja muito bem-vindo. Por que estamos aqui? Por que essa formação? Por que não outros? Por que não os da semana passada? Porque os da semana passada tinham um motivo do céu, né? Tinha um motivo necessário para eles estarem aqui. Nós falamos de pecado na semana passada e agora nós falaremos de perdão. Então nós podemos, a partir dessa noite aqui, recapitular tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando nas nossas vidas, para que nós consigamos estar alinhando tudo aquilo mediante os princípios e propósitos do Senhor. Essa questão do perdão, meus queridos, ela é tão difícil da gente lidar, que quando o Senhor Jesus ele ministra esse ensinamento, nesses breves versículos aqui, lá no versículo 5, se os irmãos puderem expor lá, irmão, lá, 17:5, o Senhor Jesus fala: ei pessoal, vão ter que perdoar 7 vezes, e aí se ele vier mais 7 vezes, em um outro texto, um outro evangelista fala que é 70 vezes 7, nós temos que perdoar, e aí ele se depara com todo aquele ensinamento, e aí os apóstolos falam: não consigo, Senhor, não consigo, então o Senhor vai ter que aumentar minha fé.
Porque é duro esse negócio de perdão. É muito difícil esse negócio de perdão. Então é tão difícil ao ponto daqueles que caminhavam com o Senhor. Nós observamos que são quem essas pessoas que estavam sendo ensinadas em relação a isso? Eles são os apóstolos, aqueles que estavam juntinhos do Senhor, né? Semana passada nós falamos, né, sobre os 12, sobre os 3 e tudo mais. Eram aqueles que estavam próximos do Senhor. E mesmo assim eles ainda precisavam que fosse aumentada a fé deles. E essa história de perdão ela deve ser tomada, né, nas nossas vidas com a segunda. Vamos tratar com a segunda questão mais importante. Então assim, não existe libertação sem liberação de perdão. Não existe. A pessoa ela pode procurar qualquer tipo de libertação, qualquer tipo de processo, vai fazer mapeamento, vai fazer reza forte, vai fazer corredor de fogo, vai fazer qualquer coisa. Não existe. Então existem duas situações que nós somos obrigados a entender na hora que falamos de libertação. A primeira é que libertação é algo para crente, é o Senhor Jesus quem nos liberta, é Ele quem nos traz esse processo de libertação. Então a primeira chave é o quê? Nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É a primeira base da libertação. E a segunda é o quê? Nós não temos ninguém que nós precisamos perdoar. Ninguém que nós precisamos perdoar. Porque Ele vai envolver, Ele vai afetar diretamente na nossa salvação. Bem-aventurados os misericordiosos, porque do Senhor alcançarão a misericórdia. Então a misericórdia do Senhor vem nas nossas vidas através da nossa misericórdia exercitada nos grandes e pequenos momentos das nossas vidas, nas grandes e pequenas feridas das nossas vidas da mesma forma. Então o perdão, ele faz parte do sistema, digamos assim, da salvação também. O perdão, ele deve fazer parte do caráter do cristão. Então ele faz parte da identidade do cristão, aquele que tem o seu caráter aprovado à medida do seu Salvador. O maior exemplo que nós temos de perdão, meus queridos, qual que é? O próprio Jesus Cristo, colocado naquela cruz para perdão, para a remissão dos nossos pecados. Então, quando nós perdoamos, nós liberamos o perdão aqui no mundo físico, ele ecoa no mundo espiritual, e nós podemos experimentar um pouquinho daquele poder que foi liberado através da cruz lá naquele momento. Então, quando foi pendurado o Senhor Jesus lá na cruz, o perdão veio pelas nossas vidas. Quando a gente experimenta perdoar a pessoa, nós recebemos também novamente aquela graça. É muito difícil de nós lidarmos com essa situação de perdão, porque a gente sempre vai fazer uma consciente ou inconscientemente, nós vamos fazer sempre algumas reflexões nas nossas mentes, né? Quando nós tivermos situação de perdão para liberar. E uma das perguntas que sempre vem na nossa mente, né, é o quê? Será que é justo eu perdoar essa pessoa que me feriu? Se foi ela que me fez determinada situação, ou por que eu vou perdoar ela? Ou por que ela não vem pedir perdão para mim? Então, inconsciente ou conscientemente, muitas vezes a gente constrói essas dúvidas na nossa mente também. Isso sempre vem nas nossas mentes, sempre vem. Não, ele que fez, ele que me feriu, ele é quem vai ter que pedir perdão. E na verdade esse não é o chamado. Na verdade esse não é a nossa direção, a nossa instrução. Nós como cristãos, nós devemos exercitar diariamente os princípios dos mandamentos do Senhor. Qual que foi o texto que o pastor iniciou aqui mesmo? Salmo 112, né? Vamos até, não combinamos, eles nem sabiam o que eu ia pregar, mas vamos compartilhar de volta. Travado. Está exposto aí, ó. Aleluia, bem-aventurado é aquele que tem o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Perdão, ele é também uma das ordenanças do Senhor, também um dos princípios, também um dos mandamentos, também é o que ele nos ordena. Obrigado, pastor. O perdão, ele é algo tão sério, meus queridos, que nem a nossa oferta no altar o Senhor aceita se nós tivermos alguém para tocar. E aí vocês podem pensar assim, mas é muito fácil, está falando aí e tudo mais, porque eu não senti a minha dor, eu não tenho a minha angústia. Não foi você que foi violentado quando era pequeno, não foi você que foi roubado por aquele filisteu lá, aquele meu vizinho filisteu lá que passou a mão no meu dinheiro aqui e não falou nada. Não foi você que passou por essa determinada situação, que bateu no teu carro e saiu correndo e não falou nada. Não foi você que foi, sei lá, atropelado e tudo mais. Nós não estamos falando de mim, nem de nenhum de nós aqui. Nós estamos falando de um princípio, de uma ordenança do Senhor.
Isso deve ser vivido pelas nossas vidas e deve ser pregado pelas nossas vidas também. Então, se nós estamos reunidos aqui, essa quantidade de pessoas, essas pessoas individuais aqui, é porque o Senhor tem algo a tratar conosco nesta área aqui. E se não for individual, será para que nós possamos ministrar isso também na vida das pessoas. Amém, meus queridos? Então vamos lá, vamos em frente. Será que esse perdão é justo mesmo? Será que é justo a gente liberar esse perdão? Se o perdão é um princípio do Senhor, é um mandamento do Senhor, ele é proveniente do Pai, amém? E olha lá o que fala em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Deus não é injusto. Vamos separar essa primeira parte do versículo aqui, e depois lá no final ele vai falar, ainda vocês estão ainda servindo os santos. Então nós estamos o tempo todo servindo os nossos irmãos. Nós estamos o tempo todo como corpo de Cristo aqui na terra, como membros desse corpo, fardados, né? É um fardo leve, um jugo suave que está sobre as nossas vidas, mas nós estamos fardados a servir os irmãos. Essa que é a questão. Então, diante de um Deus justo, de atitudes justas, nós devemos tomar essas atitudes da mesma forma, porque se Ele nos ensinou e Ele não é injusto, o perdão sempre será algo justo. Injusto será nós temos que reviver as dores que o perdão nos traz aos nossos corações novamente. Então eu gosto de lembrar algo, eu nem sei quem trouxe pela primeira vez ao mundo aqui essa expressão, eu creio que é algo revelado pelo Senhor. O perdão é como, o ressentimento, a falta de perdão, é como um veneno, um frasquinho de veneno que nós levamos ele aqui no nosso bolsinho aqui. E aí, todas as vezes que a gente lembra de determinada situação, alguém que nos feriu, alguém que de alguma forma nos magoou, alguém que nos deve determinada situação, o que a gente faz? A gente pega aquele vidrinho de veneno e toma um golinho. Por que a gente toma aquele golinho? Nós tomamos um golinho pensando que talvez eu vá matar ou ferir aquela outra pessoa. Então a falta do perdão, o ressentimento do perdão é semelhante a isso mesmo. É como se nós estivéssemos com determinada pessoa ou várias daquelas pessoas que nos feriram, carregando elas nas nossas costas. Todas as vezes que lembra, mas a Joana fez isso para mim, então não sei o que, eu lembro, já meu coração me endurece, possivelmente já acaba com o dia ali. E é como se eu pegasse a Joana novamente, colocasse ela nas minhas costas e falasse, vamos Joana, vamos mandar aqui até eu esquecer, daqui a pouco dá umas 2, 3 horas eu esqueço. Aí dá mais 2 ou 3 dias, a gente vai lá e lembra da Joana de volta e já cata a Joana de volta nas costas e leva aquele peso. E se a Joana for do meu tamanho assim, a gente está lascado, acho que é verdade. Mas vou baixar, pastor. Estou fazendo uma dieta aí, estou na academia. Sou veloso fitness lá, está me ajudando, parece demais. Glória a Deus, meus queridos. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Eu gosto sempre de contextualizar, né? Jesus nos ensinou a falar por parábolas, para que a gente consiga entender aqui no nosso meio mesmo como é que funciona. Sabe? Então, se existe alguém aqui que está passando por algum processo e não consegue liberar perdão para alguém, entenda isso. Você está carregando. E lembra do que eu falei mesmo aqui, se a pessoa for do meu tamanho, vocês estão lascados, vocês estão carregando todo esse peso nas costas. E eu não preciso falar isso. Na verdade, eu só estou lembrando isso, porque cada um que tem um ressentimento no seu coração, uma mágoa derivada daquilo que alguém fez, sabe bem o que eu estou falando. E eu sei bem o que eu estou falando porque eu vivi isso. Como eu falei, foi uma das áreas mais difíceis quando eu me deparei com os processos de libertação, foi essa questão de liberar perdão. Lá no seminário, primeira pergunta, você foi gerado em aliança de casamento? Segunda pergunta, tem alguém que você nunca perdoou na sua vida? Então, na nossa lista, na nossa ficha de administração, do atendimento, de aconselhamento de libertação, a primeira é já para saber a paternidade da pessoa e a segunda é se tem alguém que nunca perdoou. Então, é muito sério, é muito importante essa questão, e eu gosto até de citar essa situação, porque nós estamos instruídos pelos nossos pastores de não continuar o atendimento se a pessoa tiver alguém ainda para perdoar, porque ela não vai conseguir ser perto. Então pode ser que ela confesse os pecados da área da sexualidade, de roubo, de furto, matei, fiz tudo, confessa tudo, mas vai estar aprisionada ainda com aquela pessoa, vai estar agarrada, vai estar cajando nas costas dela ainda. Então é muito sério, é muito importante essa situação e a gente vai ter que sair daqui hoje em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre essa casa. Com isso, vive nos nossos corações. Se não for para viver,
para pregar isso. Dentro da nossa casa, para o vizinho, para qualquer um. Qualquer pessoa que nós nos depararmos nas nossas vidas observa traços de ressentimento, ele fala, aí, vamos lá, gente, vamos liberar. E na minha vida foi assim. Eu acumulei muitas dores ao longo da minha vida, né? Acho que todos aqui ouviram já um pouco, se não completo, o meu testemunho. Então, desde lá na minha infância, começando, né, com aquela situação que eu tinha dentro de casa, como nós já compartilhamos aqui, meu pai, para honra e glória do Senhor, está curado, está liberto, mas era alcoólatra, minha mãe também gostava do mesmo, minha mãe dava aquela surtada e tudo mais, então eu cresci nesse convívio. Eu criei muitas barreiras, entre nós criamos muitas barreiras de convívio, eu com meu pai, né? E eu não sabia o quão importante seria essa liberação desse perdão. Então, como vocês lembram do meu testemunho aqui, no dia que eu comecei os processos de libertação lá no seminário, então foi na primeira noite, já logo na primeira ministração sobre paternidade, que eu entendi o valor do perdão. Quando eu entendi, eu recebi essa mensagem sobre perdão, eu recebi a questão sobre paternidade, eu vi a dificuldade que eu tinha de me relacionar, e 2 semanas atrás nós falamos sobre isso aqui na casa. E aí eu fui até o meu pai e nós conseguimos verdadeiramente nos perdoar, pedir perdão, liberar perdão, sabe? Foi algo lindo, foi algo maravilhoso. E eu senti uma presença muito forte do Senhor naquele momento. Muito forte. Eu senti que realmente era Ele. A minha esposa falou que quando ela viu, se vocês lembrarem dessa parte do testemunho, estava eu e ela aqui, e aí a pastora começou a fazer um ato profético lá no altar. Eu lá, logo saí correndo, quando olhou para o lado, parecia que eu tinha sido transladado, algo assim, porque foi muito forte. E o que eu consigo ver nesse algo muito forte, nessa situação que eu fui submetido ali? O perdão ele só é possível quando nós estamos em contato, em relacionamento, com intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue. Quantas vezes eu escuto, gente? Nós ministramos muitas pessoas semanalmente. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Realmente não consegue. Não consegue. Nós por nós não conseguimos perdoar. Nós por nós, Filipe feito de carne, Amadeu como carne, de carne, não conseguimos. Nós vamos conseguir através do Espírito Santo de Deus. Assim como todas as outras virtudes vêm através do Espírito Santo de Deus, a liberação do perdão também, né? Então vai bater lá no nosso primeiro encontro aqui, na nossa primeira ministração sobre paternidade. Então, para a gente conseguir fluir nesses perdões, liberar esses ressentimentos, nós teremos que estar sempre em contato com o Pai, em comunhão com o Pai, fluindo com intimidade com o Pai. Então, se ainda a gente tiver um pouquinho de dificuldade com o Pai do céu ou com o Pai da terra aqui, a gente não vai conseguir, porque sempre vai existir uma barreira. O Espírito Santo de Deus é que vai nos conduzir a fazer isso. E foi Ele que me conduziu lá naquele momento. Foi Ele que me levou até aquele momento, Ele me empurrou, sei lá o que aconteceu comigo. Eu só lembro que ficou tudo claro, assim, tudo branco. Não via mais ninguém, eu só vi meu pai lá no cantinho, assim, do jeitinho dele, né, ali e tal, louvando, falei que já corri lá e aí aconteceu toda aquela situação. Só que eu guardei muitas coisas da minha mãe também. E aí, como vocês lembram, quando eu tinha 15 para 16 anos, a minha mãe faleceu, minha mãe morreu. Então, eu não tive essa possibilidade de conseguir liberar perdão verbalmente para ela. Eu não consegui chegar lá na minha mãe e falar: minha mãe me perdoa por todo ato de desonra, por ter desobedecido você. E ela não teve também as possibilidades de pedir perdão pelas palavras de maldição que foram lançadas contra a minha vida, por todas as situações, várias cenas que eu vi, presenciei por ser o filho mais velho, né? E eu não tive essa possibilidade. E aí que entra a graça. E aí que entra a infinita bondade e misericórdia do Senhor também para com as nossas vidas. Então, através de atos proféticos, declarando com fé no nosso coração, a gente consegue também fazer esse tipo de liberação, até mesmo com as pessoas que não estão mais entre nós. Até mesmo pelas pessoas que já foram. Não tem nada a ver com o espiritismo, aqui eu já fui liberto, curado, graças a Deus, não trabalho mais nessas linhas, mas é questão do próprio Espírito Santo, Ele nos conduz. Ele entra nas nossas feridas, na nossa alma, lá no mais profundo escondido, onde a gente não quer mexer, e Ele vem, Ele derrama aquele bálsamo dos céus e vem entrar, Ele vem sarar nossas feridas. Só que nós precisamos decidir isso nos nossos corações. A salvação é uma escolha, nós precisamos ir lá e abrir a porta. Vocês lembram que a gente falou isso? Não, eu decido ir lá, o Senhor não vai arrombar a porta para entrar na nossa casa, mas é nós quem vamos lá e vamos abrir. Né? Então nós temos a irresistível graça sobre as nossas vidas, e nós não tiramos, só que nós precisamos estar fazendo as escolhas diante daquilo que o Senhor tem preparado, sabe? E da mesma forma o perdão é assim. Então a gente precisa entender que nós precisamos ir de encontro a Ele e liberar isso nos nossos corações, porque não é justo. Às vezes os perdões, meus queridos, eles são coisas muito simples, assim, sabe? Muito
muitas vezes a gente vai entender a pessoa e fala, mas é tão bobo isso, mas eu vou falar, vou ter que falar porque isso aí fica martelando na minha cabeça, fica batendo ali, mas a pessoa fica envergonhada de falar de tão simples. Então a gente nunca vai diminuir o poder destrutivo de um ressentimento, nunca. Eu vou citar algumas situações aqui que aconteceram comigo na minha infância, que me aprisionaram durante anos, e desencadearam até situações que eu vivi depois da minha adolescência, no começo da vida adulta ali, que era como uma forma até de provar que eu não era aquela pessoa ali. Então, quando nós morávamos no Jardim de Leme, na nossa rua, tinha acho que umas 2 casas, né, pai? Era só barro mesmo, os valos todos abertos aqui. Tinha nada, né? Tinha um boteco e tinha um bailão lá perto, de vez em quando matava uns 3, 4, a gente acordava de manhã e eles estavam tudo espichados lá no chão. Então a nossa vida era aquilo lá mesmo, sabe? E aí do nada de Deus, né? O meu pai recebe uma nova oportunidade para trabalhar nos restaurantes Max e Sheldon. E aí ele começa a trabalhar, e como você já conhece o testemunho, já falei aqui também, trabalhou e rapidinho nós saímos de uma escola que tinha na nossa rua assim, na escola pública, e ele nos colocou logo para estudar no Colégio Elias Moreira. Hoje, eu não sei como é que é, mas na época era, se não o melhor colégio, mas segundo colégio. É bom aí, Elias Moreira? Então aí, é fé, hein? Glória a Deus. Então assim, era e é muito bom, né? Sabendo que hoje em dia é ainda. E aí, só que eu cheguei lá, eu vim do Jardim de Leme, né? Então todo aquele barrão, aquela coisa toda no chão. E aí eu chego, né? As crianças, elas nem sempre são aqueles anjinhos que a gente imagina, né? Aquela paz, coragem e tal, né? E aí eu chego, nos primeiros dias da sala de aula, acho que choveu uma semana inteira, assim, a semana que eu comecei a ir para a escola, lá. Aí eu saía lá do Jardim Leme, eu e minha irmã, eu tinha 10 anos, ela tinha 5 anos, a Fernanda. Nós pegávamos um ônibus sozinho. Hoje, se a gente pensar nisso, uma criança de 10, 25 pegando um ônibus, meu Deus do céu, né? Saímos eu e minha irmã, íamos de ônibus até, chegava lá, aí batia o ponto, meu pai tinha um restaurante, tem ainda um restaurante tipo mineiro americano, só dava um tchauzinho para tão vivo, chegaram aqui tudo certo, e a gente ia para a escola. Só que por nós morarmos naquele local, então volta e meia, quase que todos os dias, né, quando chovia principalmente, era barro que só, sabe? Várias vezes eu saía, colocava uma sacolinha no pé, né, e aí ia, eu e ela, eu lembro até hoje, assim, ia pulando e pisando ali para não chegar sujo. Só que era inevitável, criança, quando ia tirar aquela sacola, já sujava a calça, e volta e meia eu chegava sujo de barro na escola. E aí, crianças abençoadas, lindas desse Brasil, começaram a olhar para o Felipe, e aí tinha mais 3 Filipes, né? 2 Filipes, eu era o terceiro Felipe, eu já entrei atrasado, assim, né? Já tinha começado as aulas, e aí quando chega alguém atrasado na escola, eu viro o foco, quem que é esse cara aí e tal, não sei o quê. E aí o Felipe começava a chegar com barro no calçado, chegava barro na calça, né? E aí do nada eles começaram a me apelidar de algumas situações. Ah, esse aí mora no barro, esse aí mora no banhado, esse aí mora na valeta, esse aí é o Felipe Sapo, esse aí mora no meio do lixo, então não é o Felipe S, porque tinham 3 Filipes, aí tinha que colocar o Felipe S, o Felipe dá, o outro lá, é o Felipe S, né? Não, é S de sapo, porque ele mora no barro, e não sei o que, não, esse aqui não é mais S, esse aqui é o L de lixo, começava a colocar, de lip, né? Eu começava a fazer essas piadinhas assim. Isso começou a me aprisionar muito, assim, eu fiquei muito revoltado mesmo, né? Fiquei revoltado a ponto de realmente descer o soco mesmo, porque eu vinha da escola pública, né? E aí, né? E a gente morava ali ainda, e era, como eu falei aqui em tom de ironia, mas não tem nada de brincadeira mesmo, realmente, né? Pai, eu vi várias vezes matando gente, a tia também morou do lado com a gente, né? Quando veio para Joinville, gente morta mesmo, e a gente cresceu naquele negócio ali mesmo, né? Para resolver alguma coisa, vamos resolver no soco. E eu caí no soco várias vezes com esses meninos que vinham dessa forma, né? Só que aí depois eu fui crescendo e vi que aquela situação lá atrás que foi semeada ainda, ela começava a me aprisionar. E esses apelidos me levaram até quase no ensino médio, assim, aquele ali é o Felipe Lixo, aquele ali não sei o que e tal. Isso foi desenvolvendo algumas feridas. Tanto que na minha fase adulta eu encontrei algumas dessas pessoas que me apelidaram e tudo mais, e quando eu vi essas pessoas, mais assim, no coração, parece que ele moía por dentro. Eu falava assim, meu Deus do céu, como é que pode, né? Uma coisa tão boba lá do passado, eu criança e está aprisionado nisso ainda. Então, diante desse meu testemunho,
eu quero também compartilhar isso aqui com vocês. Não existe situação boba, banal, pequena, mesquinha, que não venha trazer qualquer tipo de aprisionamento. Então entenda que às vezes é uma situação porque tinha barro no sapato, como aconteceu na minha vida. Às vezes é porque tinha uma calça e a minha amiga não tinha uma calça. A minha amiga tinha uma calça, eu não tinha, e eu tinha que andar todos os dias com a mesma calça. Né? Então são situações, já falando mais para a situação de mulheres, assim, né? Ai, porque a mulher gosta dessas coisas. Então, independente do que seja, qual é a dor e qual é o sofrimento, sabe? Nada deve ser desprezado. Tudo deve ser olhado com olhos atentos, assim, sabe? O atento para quê? Para tratar aquilo, para liberar aquilo. De todas as formas de situação. Eu falei de algo bobo, banal, mas, como comentei aqui no meu testemunho também, eu tenho a questão do abuso sexual dos 7 aos 12 anos. Então, situações dentro, fora da minha casa, foram situações que eu passei disso. Então, essa foi uma outra situação que eu consegui entender só depois da minha conversão mesmo. Foi o próprio Espírito Santo de Deus em que me conduziu. Então, quando começou a acontecer essa questão dos abusos sexuais, eu comecei fiquei espantado com toda aquela situação que acontecia, né, dentro da minha casa. E aí daqui a pouco aquilo começou a virar rotina, né? Como eu falei no dia do meu testemunho aqui. E aí passou a não ser mais abuso, passou a fazer parte do meu dia a dia ali aqui, mas me aprisionou também. Ele me trouxe consequências drásticas, por ter começado ali com 7 anos já com as questões das relações sexuais. Então isso adiantou muito a minha vida de promiscuidade, tudo mais, como vocês já conhecem também. Então essa situação do abuso sexual eu consegui resolver faz uns 2 anos mais ou menos, que o Senhor me colocou diante da pessoa, sabe? O Senhor veio, nos deparamos, eu falei assim, rapaz, então acho que é aqui mesmo, essa é a situação. De uma das pessoas que foi o que mais aconteceu, né? E aí eu consegui no nome de Jesus, a pessoa também, graças a Deus, hoje é cristã, né? Então nos colocamos ali de frente, conseguimos liberar esse perdão, conseguimos nos desconectar disso. Mas o que eu quero falar, gente, perdão, ele, assim como o pecado, ele tem nome. Então eu não posso chegar hoje aqui, por exemplo, Ademir, é o seguinte, me perdoa por tudo, eu te perdoo por tudo e acabou, vamos seguir a nossa vida. Não, o perdão ele deve ser pontuado, né? Pastor Anete, é o seguinte, lembra aquele dia que eu falei isso para a senhora e tal, eu me arrependo daquilo que eu fiz isso para a senhora, eu me arrependo daquilo que eu falei para a senhora, sabe? Então eu não quero mais que exista nada entre nós, em nome de Jesus, vamos desligar isso aqui agora entre nós. É dessa forma que o perdão deve ser declarado, deve ser falado. Por quê, pastor? Por que tem que ser assim? Não pode ser me perdoa por tudo, te perdoa por tudo, né? E assim está tudo resolvido. Porque vão chegar a determinadas situações que a mesma pessoa pode ser que venha nos ferir na mesma área, e aí a gente vai falar, ixi, não mudou nada, eu sabia que ela não tinha lembrado disso. Então nessa área pedir perdão, ela está repetindo, então não mudou nada, né? E por que o perdão deve ser verbalizado? Por que a gente precisa falar isso com as pessoas? Porque o único onipresente, onisciente, né, está em todos os tempos, está em todas as cabeças ao mesmo tempo, é o Senhor. O inimigo ele não está dentro da nossa cabeça, ele não está vendo o que tem dentro do nosso coração, ele está se apropriando daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. Então quando a gente fala, libera o perdão no mundo físico, entende? Nós desestruturamos as cadeias do inimigo também. Porque esse simples fato de liberar um perdão no nome de Jesus, a gente fala, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Pé de rodo, banguela, desdentado, não adianta vir mais tocar na minha vida aqui, porque essa parte aqui está dentro. A palavra no mundo espiritual ela tem poder. Através de tudo se criou a palavra. Essa é a verdade. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra da mesma forma. Então nós devemos sempre entender que os perdões eles devem ser verbalizados. Diante de todas essas situações, né, vamos contextualizar com uma pessoa, uma história aqui da Bíblia, uma história muito conhecida também. Eu gosto sempre de citar questões que as pessoas normalmente têm a habilidade, né, que é a história de José, né, José no Egito. Antes de ir para o Egito, na verdade, né, então nós observamos lá em Gênesis 37, começa a história de José naquela situação ali. Então José é um simples homem, né, de Deus, cuidava, apacentava as ovelhas do teu pai. Determinado momento da sua vida, da sua caminhada, ele passa a ter sonhos, revelações da parte do Senhor, ele começa a se tornar um profeta do Senhor naquele momento, ele também através das suas revelações. E aí isso começa a atrair inveja de algumas pessoas, e principalmente a inveja do que é relatado aqui nas Escrituras, né, dos próprios irmãos. Chega um determinado momento, como todos nós conhecemos, José é submetido a um processo ali, os irmãos
jogam ele, fazem uma emboscada, jogam ele dentro de uma cisterna. Na cisterna, se a gente for pesquisar, ela tem em torno de 2 ou 3 metros ali, não é terra fofa não, a cisterna ela tem que ser revestida. Nós temos um homem que entende muito bem dessa área aqui. Então, para a gente construir, né, pastor, uma cisterna ou é pedra ou é concreto, né, sei lá como é que a gente pode fazer isso. Então, não foi uma queda simples que ele teve ali dentro. Ele foi colocado, aí depois, não satisfeitos com aquilo, ele foi retirado, foi vendido para os ismaelitas, né, depois foi comprado lá por Potifar, né, aquele servo do faraó naquele momento. Ele foi submetido a um processo de muita dor dentro da casa dele. Ele foi traído pelos de dentro da sua própria casa. Ele foi ferido fisicamente, emocionalmente, verbalmente pelos de dentro da sua própria casa. Então ele passou por uma situação muito difícil. Quando a gente lê a história de José, do 37 ao 45, mais ou menos, de Gênesis lá, nós vamos até, às vezes a gente não consegue entender o nível de dor que ele sentia. Por quê? Porque ele vai para o Egito, ele já começa, né, com os processos ali, daqui a pouco ele já é governante, ele vira mordomo, daqui a pouco ele já é governante, daqui a pouco ele já está lá no topo, já rompendo financeiramente, sabe, tudo dando certo, entre aspas, na vida dele. Só que se nós vamos minuciosamente observar, lá no capítulo 39, lá no capítulo 42 nós observamos um momento que decorre toda a história dele, e aí ele se encontra novamente com seus irmãos. Se vocês quiserem, 42, do 21 ao 24, só para a gente não expandir muito aqui, né? Então lá naquele momento, então, todos os processos passaram, ele teve muitas situações, foi preso, voltou, o Senhor honrou ele era um homem de Deus, correu do pecado, ele teve a possibilidade de cair no pecado ali, ninguém, entre aspas, veria, né? Então um homem com seu caráter aprovado, só que ele tinha essas dores ainda, ele tinha esses ressentimentos que muitas vezes a gente não presta muita atenção, porque normalmente prega-se de José como um administrador, um governante, né? Pregações para líderes, né? Prega-se muito sobre José, só que a gente esquece que José, além de tudo isso, ele era um homem assim como nós aqui. E aí quando nós chegamos no capítulo 42, no versículo 21, nós observamos uma conversa ali, os irmãos eles já se sentindo arrependidos, entendendo que existia uma punição do Senhor pelo que eles fizeram contra o seu irmão no ano passado, né? E aí nós observamos ali a partir do 21, ele diz o seguinte: então disseram entre si, na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos, por isso sobrevém agora essa ansiedade. Então nesse momento aqui, os irmãos eles foram obrigados a chegar diante de José. Então todos nós conhecemos a história, né? Houve um tempo de seca, já profetizado pelo próprio José ali. Então por ele ser um administrador muito bom, capacitado, ungido do Senhor, ele conseguiu fazer com que as reservas do Egito tivessem suficiente para o povo deles e ainda mais para a venda. Então esses irmãos deles, chegou um momento que eles tiveram que chegar de novo até José. Então foi um momento em que eles foram de volta a ele, só que quando eles se deparam com José, eles não conseguem reconhecer, embora José os reconhecesse. E nesse momento, quando eles começam a trazer essa angústia, ali no versículo 21, nós observamos que José, ele estava querendo punir os irmãos de alguma forma. Ele estava com a mágoa no coração dele ainda, querendo trazer algum tipo de punição. Ele começa a trabalhar o psicológico deles, não, vai, leva teu irmão, traz outro aqui, e não vem aqui, não, agora volta andando, né? E aí, se a gente vai pesquisar, dá quase 500 quilômetros, ida e volta, então voltava os irmãos para caminhar, vai, não, agora volta aqui de novo. Então ele começou a punir os próprios irmãos ali. E chega nesse determinado momento da história aqui, eles estão falando, José, a gente está sendo castigado não é pelo José, por esse senhor, pelo governante aqui, nós estamos sendo castigados pelo Senhor. Embora aquele castigo fosse algo que o próprio José, com seu coração ferido, estava submetendo as pessoas. E é isso que muitas vezes o coração ferido faz. O coração que está ferido, ele tem essa tendência de querer ferir as outras pessoas novamente. Ele tem essa tendência, sabe, de tentar partilhar um pouco dessa dor que eu estou sentindo aqui agora, eu estou ferido, então eu também vou dar uma feridinha nele ali também, quer ver o que é bom então? Tu não sabe o que eu passei. É comum a gente pegar uma pessoa ferida quando ela quer, sabe, ela está irada, né? Porque tu não sabe o que eu passei, tu não sabe de onde eu vim, eu comi o pão que o bicho mãe amassou, e não sei o que, sabe? Esses ferimentos, as pessoas elas externam isso para as pessoas.
então não consegue ficar dentro de si mesmo, sabe? Então faça já, desde já uma reflexão se essas palavras têm saído das nossas bocas aqui, ou se conhece alguém que ainda também tem essas palavras, está saindo da sua boca essas palavras, né? E aí o texto vai recorrendo, vai discorrendo. Rubens respondeu: não, na verdade, não é verdade o que eu disse, não peque contra o jovem. Então ele já tinha falado, né? Rubens tinha falado, não vamos fazer isso e tudo mais, mas aconteceu essa situação. Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido entre nós. Então a dor era tanto, o sofrimento era tanto, que eles achavam que era uma punição do Senhor contra a vida deles aqui. E na verdade nós sabemos, estudando os 8 capítulos que discorrem ali, era José punindo eles pela sua dor. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. E agora? E retirando-se deles, olha o que acontece. José chorou. Vamos parar primeiro nesse ponto aqui. Então, diante de toda aquela dor que ele estava submetendo os irmãos, de todo aquele sofrimento que ele estava colocando sobre eles, de toda aquela punição, né, que ele estava fazendo sobre eles, olha o estado que José estava por dentro. Ele precisou se retirar de toda aquela situação que ele estava vivendo, que ele estava vendo, e saiu para chorar. Saiu porque a angústia dele era tão grande, sabe? Talvez a vontade dele fosse até, sei lá, jogar eles todos juntos dentro de uma cisterna novamente, sei lá, sabe? Aquela vontade da vingança, aquele gostinho para ter, não, agora vocês vão pagar um pouquinho, porque agora eu sou o cara aqui do Egito, eu sou o cara agora aqui, então, agora vocês vão se ver. Só que essa dor, essa angústia que a gente tenta colocar para cima das pessoas, ela só nos faz mal, gente. Ela só nos fere, ela só nos machuca também. Então é como se nós potencializássemos essa dor. E a prova disso está escrito aqui na Bíblia. Então, depois de tudo aquilo que ele submeteu a José, ele ainda chorou. Mas ele fala: não, eu sou forte. Depois, voltando para junto deles, e falou outra vez, escolheu outro irmão ali e algemou na presença deles. Então, não, eu sou bravo mesmo. Ninguém vai. Então ele sai, chora no cantinho e volta ainda mantendo aquela postura. Sabe quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? Querendo se mostrar forte diante de determinadas situações, e nós não fomos chamados a ser fortes. Nós fomos chamados a ser dependentes do Senhor. Nos submetemos ao Senhor, submetemos aos tratamentos do Senhor, entregarmos as nossas angústias, entregarmos as nossas dores ao Senhor. Ele é o remédio para toda ferida. O Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes mesmo. Ele veio, se existe alguém aqui doente, por falta de perdão, sabe, sofrendo, angustiado, ele veio para cada um de vocês, nessa noite. E de mim também, eu quero receber isso aqui também. Essa é a situação. Nós devemos entender, quando nós vamos para outro texto, em Mateus 18, nós observamos o servo, né? O reino de Deus é como um rei que tinha um servo e tudo mais, e nós vamos observar ali em Mateus 18, faz favor, irmão. Acho que é Mateus 18, versículo 1. Não, é o versículo. Eles não estavam planejados, vamos colocar isso aqui. Serve com passivo é qual, gente? Ajuda aí, igreja, vamos lá. Vai lá. Vai um pouquinho mais. Acho que é o 23. Acho que é o 23, se não me engano. É o 23, né? É? Aí, ó. Por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Então existiam dois servos. Um que devia ao Senhor e outro que devia para aquele servo, se vocês lembram dessa parábola aqui. E aí o Senhor chega diante do rei, o rei chega diante daquele servo e ele fala o seguinte: eu vou perdoar as tuas dívidas aqui, está tudo certo, né? Fica tranquilo. E aí ele fica feliz da vida, porque o Senhor perdoa a dívida dele, e ele voltando para casa encontra um outro que devia para ele. E aí diante desse encontro que ele devia para ele lembra: rapaz, esse cara aí me deve. Então eu vou fazer com que você realmente pague aquilo que você me deve. Ele fala: não, mas eu não consigo e tal. Não, então eu vou fazer você sofrer aí. Você vai sofrer na minha mão mesmo. Não só você, mas sua família toda que vai sofrer na minha mão. Porque você me deve. E aí o texto ele vai discorrendo, né? Nós vamos observar. Aí, ó. Não, mais para baixo. Ah, não, é ali mesmo. É ali mesmo. Então nós vamos observar que esse texto vai discorrendo, e aí o Senhor lembra dessa situação, alguém vai lá e fala para ele. Então esse perdão que ele recebeu,
o servo tinha recebido do Senhor, ele não retribui. Por isso que Jesus Cristo ele começa falando aqui que é semelhante ao reino de Deus. Então nós estamos diariamente recebendo da parte do Senhor um perdão dos nossos pecados, um perdão relacionado às nossas atitudes, aos nossos sofrimentos. E se nós vamos lá para baixo, nós vamos observar o que acontece com esse servo ali, né? Então ele entrega aos verdugos. Vai lá, um pouquinho mais, aí nessa tradução estão os carrascos, né? Então são os atormentadores, os verdugos, né? Então o Senhor entrega eles aos carrascos. Entrega ele aos carrascos. E aí, o que tem de mensagem uma chave nesse carrasco aqui? É a nossa mente sendo atormentada, é a nossa vida sendo atormentada, é a nossa casa sendo atormentada, é a nossa rotina sendo atormentada, quando nós decidimos por não perdoar os nossos irmãos. Então pense, nós sofremos lá atrás e nós estamos carregando esse ressentimento. O que significa ressentimento? Eu ressentir aquela mesma situação, eu trago novamente aquela dor, aquela angústia. E é nesse momento, é o que o Senhor Jesus nos traz aqui. Então, quando nós decidimos não perdoar os nossos irmãos, nós acabamos por ressentir as dores que nós estávamos. E aí nós somos entregues realmente aos verdugos, né? Aos atormentadores e tudo mais. Então essa é a situação que nós nos encontramos quando nós estamos ressentidos com alguma pessoa. A verdade é que nós podemos estar em Cristo, nós podemos não faltar nenhum culto, nós podemos ir grupo pequeno, célula, vigília, fazer tudo certinho, mas nós ainda estaremos aprisionados. É isso que a Bíblia diz, eu não estou inventando nada, nós estamos expondo aqui vários textos. Então não é justo que a gente se submeta a essa situação, já que Jesus Cristo levou consigo todas as enfermidades, todo o peso, toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento. Isso aconteceu para que nós pudéssemos viver o reino aqui na terra. E quando nós estivermos diante do Senhor, não haverá distinção, não haverá diferença entre nós. E quando nós pedimos para que venha a nós o teu reino, é isso que nós estamos pedindo e clamando ao Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou quando Ele ensina essa oração dominical. Venha a nós o teu reino, para a gente viver esse reino aqui na terra. E esse reino não deve ter diferenças. Ele não deve ter diferença. Nós devemos perdoar, nós precisamos liberar essas pessoas. Nós precisamos fazer com que essas pessoas elas sejam também libertas da mesma forma. Então muitas vezes, mas meu coração está tranquilo e tudo mais, foi a pessoa e que me abusou, como foi o meu caso. Foi ela quem fez a situação. Só que essa pessoa estava mais aprisionada do que eu. Então nós, crentes como somos, devemos tomar essa decisão, nós devemos ir diante daquelas pessoas, sabe, e falar o seguinte: aconteceu determinada situação aqui, eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para falar o que você fez, que foi mal, que foi mal. Não, isso aqui está no passado, eu estou aqui para liberar isso aqui entre nós. Então isso não existe mais entre as nossas vidas, não existe mais esse peso, não existe mais essa diferença. Sabe, quando a gente precisa liberar perdão, eu quero ensinar algo aqui também, que eu acabo usando isso, ensinando isso da mesma forma. Se tem alguém que fez algo para mim, eu chego diante dessa pessoa, o que eu falo? Determinada situação fez com que eu deixasse entrar algo no meu coração. Então eu me coloco naquela situação como um inferior também. Então não é culpa da pessoa, fui eu que deixei entrar algo no meu coração, fui eu que permiti que aquela situação me ferisse. Sabe? Então assim, eu quero pedir perdão para você, porque naquela determinada situação eu deixei entrar algo no meu coração. Eu não chego falando, eu quero te perdoar porque tu fez isso, tu me roubou e tal. Eu não fico apontando o dedo para essa pessoa. Eu me coloco inferior. E aí está uma das grandes chaves do perdão mesmo. A primeira situação que traz a dificuldade do perdão é o nosso ego. Então para que eu vou mexer? Para que eu vou lá atrás? Imagina, eu encontrar novamente essas pessoas da calça ali, cara, que me chamavam de Felipe lixo e tal. Coisas pequenas, coisas bobas, eu vou ter que chegar na frente da pessoa, eu vou ter que lembrar isso dela, sabe? Então vai mexer muito com o nosso ego, vai mexer muito com essa casca que a gente acaba criando para dizer que é forte, como José fazia ali nesse período no Egito, sabe? Então a primeira situação que eu quero deixar aqui, igreja, aqui diante de uma situação de perdão, nós precisamos o que? Nos humilhar. Então a humilhação vai ter que partir do crente. Nós que vamos ter que chegar diante daquela pessoa que nos feriu, que não está conseguindo vir pedir perdão, chegar ao seguinte: aconteceu aquela determinada situação no passado, né? Eu não estou aqui para te apontar, não estou aqui para te cobrar, não estou aqui para falar nada, eu estou aqui simplesmente para dizer que eu fiquei ferido naquele momento, aquilo entrou no meu coração, eu desejei, sei lá, a tua morte, eu desejei isso, eu desejei aquilo, mas assim eu quero que você me perdoe, em nome de Jesus.
Então é essa a situação, porque se nós nos humilharmos diante de um propósito do Senhor, se nós nos humilharmos diante de um princípio do Senhor, o que acontece nas nossas vidas? Os humilhados, eles são o quê? Como é que o Senhor nos exalta? Ele nos liberta disso. Essa exaltação da parte do Senhor, ele vem através de uma libertação nas nossas vidas. É isso que a Bíblia nos garante. Mas esse versículo não fala sobre perdão, mas fala sobre humilhação. E todas as vezes que a gente se humilha diante do propósito do Senhor, é isso que acontece nas nossas vidas. É difícil, meus queridos, é muito difícil. Não foi à toa que os apóstolos, lá no texto inicial que nós começamos aqui nessa noite, pediu para que fosse aumentada a fé deles. Porque é muito difícil, é muito complicado mesmo. Porque mexe em muita coisa, transforma muita coisa. E é por causa dessa dificuldade que é gerada nos nossos corações, na nossa vida, que nós ficamos aprisionados, que nós deixamos pessoas aprisionadas, que muitas vezes nós derramamos questões em cima de outras pessoas que não tem nada a ver em casa. Quem tem filho, por exemplo, passou pela pessoa que feriu ela, ou possivelmente tem que conviver todos os dias com essa pessoa, às vezes uma pessoa que trabalha, uma vizinha e tudo mais, passa lá, vamos colocar a Joana hoje aqui, fazer a Joana, crucificar a Joana, coitada. Então passou pela Joana novamente lá na rua, né? Lembrou daquilo tudo, já chega em casa bravo, e aí o filho já está ali, mãe, vamos brincar, não sei o que, estou cansado e tal. Então isso acaba com o nosso dia, isso acaba com o nosso momento, isso afeta a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde familiar, conjugal, dentro do nosso casamento. Isso afeta tudo, gente. Por quê? Porque é uma prisão que nós estamos. Nós estamos acorrentados, nós estamos com os atormentadores sobre as nossas vidas. É como se olhasse para a cruz e falasse assim: eu não quero esse perdão. Se a Bíblia diz que bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão do Senhor a misericórdia, o que vai acontecer? Eu falo: não, eu não quero essa misericórdia, simplesmente. Se eu não quero dar essa misericórdia, o que a Bíblia vai dizer? Eu não vou receber ela também. Não vou receber ela também. E aí vocês, né, podem estar pensando: meu Deus, vai falar de perdão e vai me colocar um peso desse nas costas. Gente, a primeira situação que vem realmente é essa dor, é esse peso, é esse sofrimento. Mas não é justo que a gente se mantenha mais ainda levando isso para frente, sabe, igreja? Não é justo. Não é justo com a mensagem da cruz, não é justo com a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, não é justo com a nossa casa, não é justo com a nossa família, não é justo. A única coisa justa que tem toda essa situação é o ato do perdão, que atrairá a justiça do Senhor para as nossas vidas. Esse é o fato. Não importa o tamanho dessa dor, não importa o tamanho do seu sofrimento, a sua angústia, nada. O Senhor Jesus é o remédio para todas as coisas, para curar todas as feridas. Tudo. Eu experimentei isso, meus queridos. Eu experimentei isso na prática. Na prática, a gente tem visto tantas pessoas sendo libertas da mesma forma. Na prática, nós observamos isso diariamente. E a história de José, ela não termina por ali. Lá no versículo, capítulo 45, nós vamos observar o que acontece com José. José, ele se arrepende. Está feio o negócio dele, sujo, gente. Meu Deus do céu. Ore mais aí, precisa de intercessão aqui, rapaz. É que o Senhor está agregando coisas aqui, e aí a gente vai fluindo, vai passando. 45. Gênesis 45, por favor, irmão. Enfim, vamos falar, depois a gente estuda em casa, amém? Do 37 ao 45 vocês têm tarefa para estudar em casa. Ele se depara com toda aquela situação ali. Então ele reconhece o seu erro diante das pessoas. José, naquele momento, ele se arrepende de tudo aquilo que ele tinha feito. Ele confessa, ele fala assim: o seguinte, meus irmãos, eu sou aquele que vocês estavam falando, que Deus estava castigando vocês, que tinha morrido, que tinha derramado sangue. Sou eu essa pessoa. Ele se coloca diante deles. Ele novamente traz essa questão até de humilhação na frente deles, falando assim: meu Deus, depois que eu fiz tudo isso aqui para eles, fiz eles ir e voltar para a terra, para Canaã, vai e volta para Canaã, vai e volta para Canaã,
500 km de ida e 500 km de volta. Ele chega naquela determinada situação ali, sabe por quê? Porque a dor e a angústia dele foi tão grande que ele teve que derramar, vomitar tudo aquilo sobre as pessoas, e aí chegou naquele momento ele tem que se humilhar na frente deles. Então, a partir desse momento que ele passa a confessar aquilo que ele fez, ele se arrepende, ele diz que realmente ele era, né, quem ele foi. É isso aí. Agora cheguem perto de mim, eles chegaram, então eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Então ele chega e ele confessa aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu. Então ele abre o seu coração naquele momento ali, e é isso que a gente precisa fazer também. Nós não podemos sustentar essa dor, essa angústia, esse sofrimento, ficar destilando esse ódio, essa raiva em cima das pessoas, já que é uma dor nossa, já que é um processo nosso. Fomos nós a quem fomos submetidos. Não é justo que a gente venha submeter os nossos também a todas essas situações. Então essa noite, meus queridos, além de todas as outras noites que nós vemos aqui, ela é uma noite de liberação, de perdão, para que nós venhamos conseguir alcançar a nossa libertação. Aleluia! Lembre-se, Cristo salva, liberta, cura, faz tudo, mas nós precisamos ter as nossas decisões também. Nós precisamos tomar as nossas escolhas. E o perdão ele deve ser exercitado nas mínimas coisas das nossas vidas. Mínimas. Pisou no pé de alguém, me perdoa, meu irmão. Porque é mais simples a gente exercitar no pequenininho, sabe? Porque se a gente começar a ser fiel um pouco aí, exercitando um pouco no mundo, será muito mais fácil também. Por quê? Porque existe uma palavra sobre as nossas vidas da mesma forma. Então fez algo hoje, já sai daqui hoje, né? Com uma lista de pessoas que precisa acertar, que precisa fazer um conserto. Eu comecei falando lá no início da pregação sobre a ficha, né, de mapeamento. Então é a segunda, e aí quando eu falei perguntava de perdão, eu falei, não tenho ninguém para perdoar não, está tudo certo, meu coração está tudo resolvido. Aí o primeiro conselheiro que me atendeu, ele falou, não é assim, ele começou a explicar sobre perdão e tal. Eu falei, então tá bom, então me presta uma folha aí. Eu fiz uma folha no meio, daqueles de caderno grande assim, né, de escola, de 10 matérias, sei lá, risquei, deu uma inteira e faltou 3 linhas só, nem sei quantas pessoas, várias pessoas. E as situações que aconteceram em relação aos perdões foram lindas, maravilhosas. Chegou a situação de perdão que foi dentro de um próprio seminário que eu estava servindo, o primeiro seminário que teve aqui em Joinville, lá no Recanto da Paz. Foi o primeiro que eu estava servindo, estava como intercessor e estava ali naquela, e eu nem tinha visto essa pessoa fazendo seminário lá. E aí eu passando no meio, orando assim para aquelas pessoas, né? Só caminhando assim, essa pessoa levanta para tomar água de frente assim, eu falei, Jesus, é aqui, Senhor. Na hora eu já pensei, aqui que o Senhor vai fazer acontecer isso, era algo que essa pessoa tinha feito para mim. Eu falei, aqui mesmo, Pai. Senti uma paz no meu coração, eu abri o braço assim, e aí a pessoa que havia feito, né, todas as situações, eu abri meu braço assim, ela veio chorando já, aí eu abracei e falei o seguinte, e aí eu comecei a pedir perdão, falei, me perdoa porque eu deixei palavra no meu coração, que eu achei que não era certo, né, aquilo que aconteceu no passado, sabe, eu não gostei do que você fez, eu te xinguei, eu fiz isso, comecei eu a confessar os meus pecados ali, eu comecei a liberar isso, sabe, mas a gente tem que estar aqui, ó, sensível, atento às oportunidades que o Senhor nos dá. Se você ainda não tem no seu coração, sabe, não tem no seu coração esse desejo de perdoar a pessoa, ore ao Senhor, peça ao Senhor que Ele vai gerar na sua vida. É o Senhor que vai fazer, nós por nós mesmos não conseguimos, meus queridos. É o Espírito Santo de Deus, é o único que nos convence do quê? Da justiça, do juízo, do pecado, tudo. É o único que nos convence de qualquer situação, é o Espírito Santo de Deus. Então clame ao Espírito Santo de Deus a partir de hoje, para que Ele possa gerar essa decisão no seu coração. Perdão não é sentimento, gente, perdão é decisão, nós precisamos decidir perdoar, nós precisamos decidir liberar, precisamos liberar essas pessoas, nos liberar para que a vida venha a seguir. Chega de carregar a Joana nas costas, chega de carregar o peso, chega de tomar esse golinho de veneno todos os dias, chega, tem tantas coisas maravilosas para nós estarmos vivendo na presença do Senhor, tantas bênçãos para a gente receber, para viver, para abençoar as pessoas, e a gente fica olhando para o passado, olhando para trás, e a vida não vai, e a vida não anda, e a vida não funciona, e não sei o que, vai ver o que? O coração que está endurecido, o coração está aprisionado. E essa é a noite que o Senhor preparou para as nossas vidas, essa é a noite que o Senhor preparou para a nossa libertação, para que nós venhamos liberar. E eu quero já orar aqui. Que oração? 9 horas. Já vamos orar, gente. Foi a noite que o Senhor preparou para as nossas vidas. Vou citar um versículo aqui, Hebreus 12, 14 e 15. Procurem viver em paz com todos
e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha como começa o versículo 15. Lembra das palavrinhas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê na Bíblia? Olha lá como começa. Cuidem. Se está escrito cuidem, é para o quê? É para cuidar mesmo, gente. Cuide para que ninguém fique afastado da graça, que nenhuma raiz de amargura. O que a raiz de amargura traz? Ela brota, ela cresce, ela vem no nosso coração, ela fica exposta. Então, quando alguma coisa brota, ela não está mais oculta. Não tem como a gente esconder uma mágoa, um ressentimento, uma dor, uma angústia, não tem. Muitas vezes já saiu da minha própria boca. Ixi, olha a cara de mal amada que aquela ali. Ixi, cara, tem uma cara de mal amada, né? Aquela é mal amada, né? Quantas vezes saiu já isso da minha? Estou confessando aqui o pecado diante da igreja, amém, igreja? Mas das nossas bocas, quantas vezes sai? E a gente não sabe o que está dentro do coração dessa pessoa. Não sabe o tamanho da angústia, da dor, do sofrimento. Por quê? Porque essa amargura ela brotou e ela está causando perturbação. E quando brota, ela sai. Ela sai e a gente consegue ver. Só que quando é no outro, é mais fácil, né? E agora quando passa para dentro do nosso coração, aí fica um negócio mais difícil da gente resolver. Mas foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Não seremos contaminados. Não seremos contaminados, em nome de Jesus. Está difícil ainda de perdoar? Romanos 12, 19 e 20, por favor, para a gente encerrar e orar e passar dessa fase, começar um novo tempo na nossa vida, na nossa casa, no nome de Jesus. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Aí fechou. Então agora eu não vou fazer justiça com a minha própria mão, porque ele vai se lascar na ira de Deus. Agora ele vai viver o que vai acontecer com ele. Não é isso aí. Não é isso. É nós entregarmos ao Senhor. Se a gente não consegue, se a gente está sem força, entrega para o Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, me ajuda, Pai, cuida disso aqui para mim. E se mesmo assim a pessoa ainda não quiser receber o perdão, não quiser ser liberada, né, aí sim vem a ira de Deus. Né? Pois está escrito, a mim pertence a vingança, então não é a mim. Né? Às vezes a gente pode ler e achar que é para mim, não. É ao Senhor ali. É Deus que vai fazer essa vingança, é o Senhor que vai nos justificar, é Ele que vai fazer com que o nosso coração ele seja liberto, e é Ele que vai nos liberar mesmo do mundo espiritual, dessas raízes que estavam aprisionando a gente. Tudo para brotar tem que ter o quê? Uma raiz, certo? Tem uma semente, aí brota, depois ainda faz o fruto lá, mas tem que ter essa raiz, e essa raiz, que é a liberação do perdão, tira essa raiz da mágoa, do ressentimento, da amargura, da dor. É isso aí, é extrair isso do nosso coração, é retirar isso definitivamente. Para encerrar a igreja, eu gosto de usar sempre o exemplo, quando falando de perdão, uma cicatriz. Quando nós temos uma cicatriz, alguém tem uma cicatriz aí, grande assim, que dá para mostrar aqui? Ninguém? Graças a Deus, tudo crianças calminhas. Ah, o tio tem, né, tio? Vamos lá. Recentemente, isso aqui tem um testemunho forte aí também, pastor. Dobrou, parece que virou um U em cima do cavalo. Ele faz laço, né? O hobby dele é laçar e tal. O cowboyzão aí de Joinville, rapaz. Top demais. Então, esses dias, faz quanto tempo, tio? Quase 3 anos já, viu, pastor Rafa? Ele caiu, dobrou. Faz 3 anos? 3 anos de vida, então, o tio tem aqui. Então ele dobrou, quem viu ele caiu como morto, assim, a cabeça dele abriu inteira, aqui separou, aqui e tal, abriu tudo aqui, né, tio? Saiu aquelas gorduras, aquelas coisas tudo que tem aqui na cabeça, achava que era o cérebro vazando ali, e o Senhor livrou ele da morte. Aperta hoje aí, tio, em cima da cicatriz aí. Dói? Por quê? Sarou, né? Cicatrizou. Se o tio vai no espelho de vez em quando ali, dá aquela penteada, que eu sei que o cara gosta de dar uma penteada, passar um perfuminho, o tio olha para a cicatriz e o tio lembra da situação? Dói ainda? A alma talvez, né? Ainda. Mas vai tirar isso aí, em nome de Jesus. Mas fisicamente não dói mais. Por quê? Porque foi curado. Então o perdão é a mesma situação. Nós olhamos para determinada coisa, ela vai nos deixar uma cicatriz, mas aquela cicatriz ela não gera mais dor. Então eu olho para a pessoa, eu sei o que ela fez, mas não faz mais nenhum sentido na minha vida. O perdão é isso. Ninguém vai tomar um chazinho de amnésia aqui, acabou, esqueci da pessoa até. E eu lembro, gente, perdoei a pessoa, pastor, perdoei, está tudo certo.
só que eu não deixo ela pegar meu filho no colo. Não, eu perdoei, mas quando eu vejo ela, eu atravesso a rua porque eu não quero nem cruzar com ela. Isso aí não é perdão. Isso é uma mentirinha para alimentar mais ainda aquela ferida do ego. Perdão é quando você libera e você consegue até conviver com a pessoa novamente, se for necessário. Somos obrigados a conviver com todos os irmãos e ficar se abraçando, sorrindo e tudo mais. Nós não somos obrigados. Mas imagina a tua mão brigando com a tua outra mão, que coisa feia. Ou a tua mão brigando com o teu pé. Por que isso, pastor? Porque nós somos o corpo de Cristo. E nós somos membros do corpo de Cristo. Imagina a minha mão brigando com a minha orelha. Que, trazendo contextualizando aqui, né? É isso que acontece. Então a gente precisa aprender a conviver em harmonia, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós estivermos em harmonia, talvez a mão nunca venha somar com um rim, por exemplo. Esperamos que a nossa mão nunca encoste, né, dentro do nosso rim. Mas está lá, eles vivem em harmonia. Então, se tiver um problema no rim, o que ela vai fazer? Ela vai tomar uma água, né? A mão vai ajudar. Então, é isso que acontece no corpo de Cristo. Eu perdoei aquela pessoa, eu como membro desse corpo, se a pessoa precisar de uma ajuda, eu vou lá e vou ajudar ela. Não é porque ela fez lá no passado, isso vai provar literalmente que nós estamos curados. Quando nós olharmos para a pessoa e ainda pudermos se liberar. Essa que é a verdade, essa que é a libertação, essa que é a liberação do mundo espiritual. E é isso que está disponível hoje nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar, igreja? Você consegue botar uma música? Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é bom e quando Ele nos criou, Ele olhou para todas aquelas situações e falou assim: isso é muito bom. Isso é muito bom. Foi isso que Ele falou quando Ele viu toda a criação dele lá de Gênesis. O mesmo Jesus que foi crucificado para os pastores, foi crucificado para cada um de nós aqui, para mim, para aquele irmãozinho que muitas vezes está lá na rua sentado, para aquela pessoa que me feriu, que me machucou, que ainda me fere e me machuca. Nós devemos ter o nosso caráter moldado diariamente ao caráter de Cristo. Se nós estudamos as cartas de Paulo, quando vamos para a carta de Coríntios, nós vamos observar lá no capítulo 2, lá no último versículo, de número 17, nós precisamos evoluir a nossa mente para que nós tenhamos ela moldada ao caráter de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Lá em Romanos 12 vai dizer que a gente precisa transformar e renovar a nossa mente. Então, se de alguma forma você ainda está aprisionado em alguma situação de perdão, entenda esses princípios. Nós precisamos ter a mente de Cristo aqui na terra. Imagina se Cristo olhasse assim: não vou ser crucificado pelo Felipe, porque o Felipe era um maconheiro, um drogado, sem vergonha, não vou. Imagina. Então nós devemos liberar os perdões, meus queridos, para as pessoas, da mesma forma como o Senhor liberou o perdão para as nossas vidas. Olhe com olhos de Cristo para essas pessoas que te feriram, que te machucaram, que te magoaram, ou ainda fazem isso. Sempre existe um dia chave. O dia que a gente vira o jogo, vira essa chave, troca de estação, use como quiser. Que seja esse dia de hoje, dia 16, às 9h07 da noite, 16 de setembro de 2021, foi o dia que você verdadeiramente decidiu que aquelas dores, aquelas angústias e frustrações não fariam mais parte da sua vida. Não é justo que você viva essas dores horríveis, mas é justo que você libere isso no mundo espiritual e passe. Então peço em nome de Jesus esse momento que você coloque em espírito de oração aí na presença do Senhor, como já estamos, como ficamos todos os dias, o dia todo, o tempo todo. Apresente as pessoas que de alguma forma ainda precisam ser liberadas. Coloca nomes aí, traz na sua mente. O Senhor está lendo os seus pensamentos aí, Ele está dentro da sua mente. Se você sentir a vontade, até aproveita que está com máscara e deixa seus lábios, fala o nome de algumas pessoas que você quer liberar. Nós queremos fazer isso no mundo espiritual de forma profética nessa noite, meus queridos. Independente do tamanho da dor, independente do tamanho do sofrimento, do que foi gerado, se ainda está sendo gerado, não é justo que você permaneça com isso. E se você fez algo para alguém e se arrepende dessa situação, coloca isso também agora em nome de Jesus.
sua vida, mas também na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, presente. Vamos fazer um ato profético, igreja. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Mas eu peço que o Senhor possa acessar cada mente e cada coração agora, Pai. Em nome de Jesus, até mesmo aquelas situações que os seus filhos pensam que não precisa tocar, que não precisa mexer, Pai. Que o Senhor possa, Pai, vir com um arado nessa terra chamada coração, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa virar essa terra. Em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor nos ensina lá na parábola da videira, Pai. Esses galhos que somos nós aqui, nós passamos essa noite, Pai, passar por um processo de limpeza, para que nós venhamos cada vez mais produzir os frutos provenientes do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha e traga uma experiência, Pai. Hoje nós encerramos essa primeira série que nós fizemos aqui nessa casa. O Senhor sabe o quanto eu me senti bem aqui, Pai. Eu peço uma experiência, Pai amado, nesta noite, Pai, com os seus filhos. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já tem feito, Pai. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem operado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, sejam pontuações cirúrgicas sobre os seus filhos. O Senhor é aquele que sonda e conhece o coração de cada um de nós, Pai. Visita os corações feridos e machucados agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa retirar sobre eles, Pai, todo esse peso, Pai, toda essa mágoa, toda essa dor, essa angústia, esse sofrimento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer um óleo novo sobre a vida deles, Pai amado. Traz esse óleo, Pai amado, que seja um óleo que venha cicatrizando, Pai, de dentro para fora, Pai. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre essa igreja agora, Pai. E a sua igreja, Pai, a sua casa, Pai. Em nome de Jesus, Santo Deus. Que o Senhor possa dar uma experiência sobrenatural com os seus filhos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que fisicamente, aqui do lado de fora, Pai, é o fogo, é a temperatura alta e que cauteriza, Pai amado. Em nome de Jesus, nós pedimos uma cauterização dessas feridas, Pai. E não é um fogo qualquer, não é um ferro, Pai amado, mas sim o fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, sara a alma, Pai. Sara as feridas, Pai. Libera, Pai amado, os seus filhos já colocaram em oração os nomes aqui nessa noite. Em nome de Jesus, essas pessoas elas venham ser liberadas, libertas, em nome de Jesus. Tudo aquilo que aprisionava, tudo aquilo que de alguma forma, Santo Deus, trazia essas cadeias, essas correntes, esses verdugos atormentadores, Santo Deus. Nós declaramos que nesse momento, Pai, o Senhor vai trazer, Pai, um renovo, Santo Deus. Em nome de Jesus, renova, Pai. Renova suas mentes, seu coração, suas forças físicas, Pai. Renova suas emoções, Pai amado. Aonde é que estava, Pai amado, aquela dor, aquela angústia, daquele abuso, daquela rejeição dentro da infância, Pai. Pelos pais, pelos seus criadores, por todas as pessoas que cercavam, Pai amado. Em nome de Jesus, sejam liberadas agora todas essas pessoas. E aquela cadeia que existia, Pai, aquelas correntes que aprisionavam, que travavam elas, em nome de Jesus, que o Senhor possa destacar um anjo teu, Pai, de alta patente nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, um anjo de alta patente aqui, Pai, com uma espada desembanhada de fogo, Pai, rompendo todas essas cadeias, todas essas correntes, Pai amado. Em nome de Jesus, assim como o Espírito Santo de Deus, lá em Atos Apóstolos, Pai, estremeceu as cadeias, Pai. Em nome de Jesus, vai caindo agora, Pai, todas as prisões, Pai amado, tudo aquilo que os teus filhos se encontravam, Pai amado, em nome de Jesus, vai caindo, que eles possam fluir, Pai, de uma forma como eles nunca imaginaram, Pai amado. Em nome de Jesus, que seja um fluir do Espírito Santo de Deus, Pai.
Pai, poderosos na tua vida, nas nossas vidas, Pai, na tua igreja, Santo Deus, na tua casa, Pai, em todos os ambientes em que estivermos inseridos, Paizinho. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai. Liberta. Oh, Paizinho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado pela tua palavra que é afiada, Pai. A tua palavra é aquela que separa, Pai amado. E nessa noite nós queremos declarar, Senhor, sobre as nossas vidas, que nós estamos separados de tudo aquilo, Pai, que não condiz com o nosso propósito, Senhor, que não condiz com os teus princípios, Pai, que não condiz, Santo Deus, com o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, para a tua igreja, Santo Deus. Em nome de Jesus, Paizinho, nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos nessa manhã, Pai, e declarar que não existe nenhum outro Senhor, Pai, que não existe nenhum outro a qual nós servimos que não seja o Senhor, Pai. Deus de Israel, Pai amado, nós pedimos que em nome de Jesus aqui também, Pai, o Senhor possa, Senhor, acessar as nossas vidas, Pai, e nos colocar como soldados de Cristo nessa noite, Pai amado. Se de alguma forma essas prisões nos impedindo de fluir ministerialmente, Santo Deus, se as nossas feridas foram concebidas através, Pai, de problemas ministeriais, eclesiásticos, Pai, dentro de igreja, Santo Deus, em nome de Jesus, isso já não existe mais. Essas prisões já não existem mais. O inimigo nessa noite que nos aprisionava, que nos impedia de liberar perdão, em nome de Jesus, ele não faz mais parte das nossas vidas, Santo Deus. E nós possamos fluir, Pai. Fluir, Senhor. Fluir na tua presença, Pai. Que nós possamos ir cada vez mais fundos, Pai amado. Cada vez mais fundos, Pai. Cada vez mais fundos, cada vez mais altos, mais próximos do Senhor, Pai amado. Fundos intimamente, Pai. Mais altos para estarmos mais próximos do Senhor, Paizinho. Pai, em especial eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor me deu nessa casa, Pai. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor operou, Pai. Mas eu não quero agradecer somente pelo que se passou ou pelo que se passa no dia de hoje, Pai. Com fé no Senhor, Paizinho. Com fé. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor ainda há de fazer nessa casa, Pai. Ainda que o Senhor há de fazer pela vida dos teus filhos, pastores, que foram designados para apacentar esse rebanho aqui, Santo Deus. Em nome de Jesus, o Senhor possa renovar as suas forças, Pai. Físicas, espirituais, emocionais, da mesma forma, Paizinho. Em nome de Jesus, o Senhor possa descer um óleo, um azeite novo sobre a vida deles da mesma forma, Pai. E que no nome de Jesus, essa casa, Senhor, ela venha ser uma referência aqui, Pai amado. Até porque é a tua casa, Santo Deus. Em nome de Jesus, que as pessoas se sintam atraídas sempre pela tua poderosa palavra. Assim eu oro, Santo Deus. Te louvo, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.